Aleluia, glória a Deus, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma célula digital da IEGNE Alphaville. Glória a Deus. Me chamo Silvana e toda terça e quinta-feira, às 13 horas, eu estou aqui para mais um momento de falar um pouquinho da palavra, né? E esse projeto que nasceu no coração do profeta Vinícius Iracete, e tem várias pessoas em vários horários que fazem a célula digital. Aleluia! Eu quero consagrar este momento ao Senhor Jesus e hoje eu vou estar orando a oração do Pai Nosso. Deus me deu essa direção e eu vou obedecer. Aleluia! A oração do Pai Nosso é a oração que o Senhor nos deixou. Ela é uma oração muito linda. Pai Nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não nos deixe que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Nós falamos na terça-feira um pouco sobre provisão é um lugar, é o tema desta semana. E nós vamos continuar hoje, na quinta-feira, né? E o texto básico, né? É o Evangelho de Mateus, capítulo 2, do versículo 13 ao 21. Eu faço parte da IEGNE Alphaville, que se encontra na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Vou estar lendo, então, o texto. Então, começando aqui no versículo 13. Depois que os visitantes foram embora, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José e disse: Levante-se, pegue a criança e a sua mãe e fuja para o Egito. Fiquem lá até eu avisar, pois Herodes está procurando a criança para matá-la. Então José se levantou no meio da noite, pegou a criança e a sua mãe e fugiu para o Egito. E eles ficaram lá até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Eu chamei o meu filho que estava na terra do Egito. 16. Quando Herodes viu que os visitantes do Oriente o haviam enganado, ficou com muita raiva e mandou matar em Belém e nas suas vizinhanças todos os meninos de menos de 2 anos. Ele fez isso de acordo com a informação que havia recebido sobre o tempo em que a estrela havia aparecido. Assim se cumpriu o que o profeta Jeremias tinha dito. 18. Ouviu-se um som em Ramá, o som de um choro amargo. Era Raquel chorando pelos seus filhos. Ela não quis ser consolada, pois todos estavam mortos. A volta do Egito. No versículo 19. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito e disse: Levante-se, pegue a criança e a sua mãe e volte para a terra de Israel, pois as pessoas que queriam matar o menino já morreram. Então José se levantou, pegou a criança e a sua mãe e voltou para a terra de Israel.
Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus por esta palavra, né? Então, o tema é provisão é um lugar. Deus, ele nos provê e nos protege em qualquer lugar quando estamos no lugar de obediência. José aqui, o anjo apareceu para ele e deu um comando. Pegue o menino, a sua mulher e o menino e vá para o Egito, porque Herodes está procurando para matá-lo. E ele foi. Porque lá ele iria ficar guardado, protegido para não morrer, que é o nosso Messias, o nosso Salvador. E às vezes, Deus nos permite nós nos encontrarmos em circunstâncias perigosas para que Ele possa demonstrar quão forte Ele é nos protegendo. Ali Ele estava protegendo, né? José saiu e foi para o Egito. Ele estava sendo protegido. E por muitas vezes, Deus nos permite nós nos encontrarmos em circunstâncias perigosas, para que Ele possa demonstrar quão forte é o nosso Deus. E Ele nos protege, Ele nos guarda. Ah, Silvana, mas por que Deus permite algumas coisas? Deus permite para que nós ficamos na dependência dEle. Deus permite para que nós saibamos que Ele é o Deus Todo-Poderoso. É Ele quem nos guarda, é Ele quem nos protege. Um anjo em sonho avisou José. Um anjo apareceu a José e o avisou. Quantas vezes na minha vida e na sua vida o inimigo arma cilada para nós? E Deus nos livra. Deus nos avisa através de várias formas. Aqui no caso, um anjo, avisou José através do sonho. E por muitas vezes Deus nos avisa de ciladas que o inimigo arma contra as nossas vidas. Às vezes nós estamos saindo, o celular toca. Às vezes nós estamos saindo, nós perdemos um ônibus. Às vezes nós estamos saindo, chamamos um Uber e o Uber cancela. Às vezes Deus é nos protegendo do perigo que vamos encontrar lá na frente. Então, Deus, Ele nos protege quando nós estamos no lugar de obediência. Então, por muitas vezes nós não entendemos algumas coisas, mas o Senhor está ali nos guardando, nos protegendo. Às vezes Deus nos tira de alguns lugares. Não falo só geográfico, falo no modo geral. Deus nos tira para nos guardar, para nos proteger. Mas nós precisamos estar no lugar de obediência, cumprindo o nosso propósito e o nosso chamado. Por muitas vezes, dizemos por muitas vezes, Deus nos guarda, Ele nos protege, mas por muitas vezes precisamos sair da aparência do mal. Que às vezes nós estamos em lugar que o Senhor não ordenou para que nós estivéssemos lá. Por muitas vezes a gente está em lugares que o Senhor não nos ordenou, mas nós precisamos fugir da aparência do mal. Quando o Senhor nos dá um comando e nós obedecemos, Ele nos protege e Ele nos guarda. Mas quando nós estamos na desobediência, quando nós estamos em lugares que o Senhor não ordenou, nós precisamos entender que aquele lugar não faz parte da nossa vida, não faz parte do nosso propósito.
Tem lugares que Deus não está lá. E às vezes nós ficamos tentando Deus em lugares que o Senhor não quer que nós estejamos. Mas quando estamos na direção do Deus Todo-Poderoso, há uma graça sobre nós. Há uma graça sobre as nossas vidas. Aleluia! Ele nos protege, Ele nos guarda. Às vezes acontecem algumas coisas em nossas vidas que nós não entendemos. Mas quando nós ouvimos a voz de Deus e estamos na direção, o Senhor, Ele nos protege, Ele nos guarda de todo perigo. Mas quando estamos na desobediência, quando saímos da direção de Deus, nós estamos correndo risco. José, o anjo veio até José e deu um comando, avisou. Ele pegou a criança, sua mulher, e foi para o Egito. Ele só retornou quando Herodes morreu e o anjo apareceu novamente e deu um comando. E é assim nas nossas vidas. Nós precisamos estar atentos aos comandos que o Senhor tem para nós. Será que eu e você, nós temos ouvido os comandos do Senhor? Nós temos ouvido a direção? Aleluia! Que possamos estar atentos aos sinais. Porque a provisão é um lugar. Quando nós estamos no lugar de obediência, ali há provisão. E quando eu digo provisão, não é a provisão financeira, só a provisão financeira. É a provisão cumprindo o nosso chamado. É a provisão na nossa família. É a provisão no nosso casamento. É cumprindo o ID do Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. E por muitas vezes as circunstâncias nos aflige. Mas quando nós estamos em obediência ao Senhor, quando estamos cumprindo o que o Senhor nos determinou, nós estamos guardados e protegidos. Em o nome de Jesus. Glória a Deus. Era esta palavra, era essa pequena reflexão que eu queria deixar nesta tarde. Que o Senhor fale ao meu e ao seu coração. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Que bom estarmos na presença do Senhor. Esse dia foi o Senhor quem fez, nós estamos aqui. Porque o Senhor tem nos sustentado, Ele tem nos protegido, Ele tem nos guardado. Aleluia. Glória a Deus por sua vida, por sua família. Eu quero te fazer um convite no próximo domingo. Nós temos Santa Ceia e Batismo na IEGNE Alphaville. Começa às 9 horas. Você que mora nas redondezas e queira estar lá conosco, será muito bem-vindo. Vai estar lá o profeta Vinícius Zeracete, a profeta Ariane, o apóstolo José. E tem muitos pastores lá para orar, para declarar uma palavra de bênção sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, né? Em nome de Jesus. Amanhã, sexta-feira, tem Nação, Rede de Jovens, na direção da pastora Larissa e do pastor Mateus. Glória a Deus. Ontem também, na quarta-feira, às 15 às 20 horas, tivemos um culto abençoado, um culto profético. Está falando sobre rompimento financeiro. Você que pode, faça-nos uma visita. Aleluia. No próximo sábado, agora nós vamos ter o jantar de comunhão. O valor é R$20, um valor bem irrisório. O jantar de comunhão, às 19 horas. Aleluia. E de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, nós temos o culto de oração com o apóstolo José. Tem sido uma bênção. Também é transmitir todos os nossos
Todos os nossos cultos, todas as nossas programações são transmitidas no online. Aleluia! Glória a Deus. Vou estar orando, agradecendo ao Senhor por este momento, por mais esta oportunidade, porque nada é sobre mim, tudo é sobre o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. A IEGNE Alphaville, Igreja Evangélica Jesus para as Nações, está localizada na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Glória a Deus. Aleluia. Vamos estar orando. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é bom. E Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Ele cuida das nossas famílias. Provisão é um lugar. Esteja no centro da vontade do Senhor. A vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém? Querido Deus e eterno Pai, nosso amado e adorado Espírito Santo, gratidão, Senhor Jesus, por mais este momento, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede, por mais esse dia abençoado. Oh, aleluia! Obrigado pelo ar que respiramos, pelo fôlego de vida. Obrigado pela nossa saúde, Pai. Obrigado até mesmo pelas adversidades que passamos, porque o Senhor, Ele passa conosco. Ele está conosco em todos os momentos. Aleluia! Glória a Deus. Vai visitando, Senhor, todos aqueles que vão acessar esta live, Senhor. Abençoa as famílias. Abençoa os casamentos, Senhor. Oh, papai querido, visita os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes, Senhor. Cuida, Pai, protege e livra de todo mal, em o nome de Jesus. Visita, Senhor, aqueles que se encontram enfermos, os que se encontram acamados, os que estão, Senhor, internados num leito de hospital. Vai visitando, Pai, vai operando o teu milagre, Senhor. Vai tocando, Pai, que os órgãos voltem a funcionar, Senhor Jesus, que toda a enfermidade se renda ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Santo é o teu nome, santo é o teu nome, Pai. A tua palavra diz: em tudo dai graças, e nós te damos graças, Senhor. Nós rendemos louvores, nós rendemos adoração, a nossa gratidão, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo ainda que o Senhor há de fazer em nossas vidas, Pai. Que o nosso coração seja um coração grato, seja um coração grato. Em o nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Permitindo Deus, na próxima terça-feira eu estarei aqui. Aleluia. Jesus te ama. Fica com Deus.